O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. No dia de hoje, que é um dia muito significativo para a sociedade brasileira, para a América Latina, estamos gravando no dia 1º de abril, justamente que pode ser considerado o dia da mentira, né? Mas pode também ser considerado o dia da verdade, em função da leitura que nós fazemos sobre uma série de fenômenos sociais, políticos, como é o caso dos 50 anos que se não comemora, né? Mas se descomemora, num certo sentido, porque a apologia ao golpe de Estado, felizmente no Brasil, já não tem aquele apelo que teve há 50 anos atrás. E é nesse sentido que nós gostaríamos de encaminhar uma reflexão com um convidado especial, que é Ulisses Caniac, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o SENGE. Ulisses, é uma satisfação, então, recebê-lo neste dia, justamente você que ocupa uma posição significativa em relação à memória, né, da história do sindicalismo no Brasil. E hoje, justamente 50 anos, né, que é uma memória nada, eu diria assim, edificante para o Brasil, mas necessário, né? Acho que é necessário nós fazermos uma reflexão aprofundada sobre o significado na história política do nosso país, da ideia e da prática da truculência do golpe militar. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa conversa de hoje para que você pudesse também fazer uma avaliação na perspectiva da história do sindicalismo e do SENGE sobre o significado dessa data. Em primeiro lugar, a satisfação é minha estar aqui. Obrigado pelo convite, professor Dimas. Nós acompanhamos a América Latina Viva sempre que possível e é uma grata satisfação ver que é possível ter um espaço desse hoje na TV. Parabéns à TV UFPR, que traz essas reflexões também para a sociedade. No Sindicato dos Engenheiros, hoje, inclusive, nós teremos um debate a respeito desse tema, os 50 anos do golpe militar. Como você bem lembrou, Dia da Verdade, para lembrar a farsa que foi a ideia da revolução. Não foi uma revolução, foi um golpe. E, apesar de ser anterior ao meu próprio tempo de vida, nós temos um compromisso em buscar essa verdade. Temos um compromisso em trazer à tona, ainda hoje, muita coisa que está engavetada, muita coisa que ficou, né, história que ocorreu, mas que não está nos livros. Acho muito importante movimentos como a Comissão da Verdade, que tem trazido aí diversos eventos, diversas manifestações, e que tem buscado mostrar para a sociedade também esse material que ficou perdido ao longo desse tempo. Acho que realmente tem que se passar uma borracha em qualquer tipo de tentativa de que aconteça novamente um golpe nesse país. Mas para isso, para evitar que gerações futuras, inclusive, venham a pensar que isso seria uma coisa boa, como muita gente hoje, né, inclusive vai às ruas para dizer que teria que os militares tomarem o poder de novo, da mesma forma que ocorreu em 64, com desconhecimento profundo do que foi para a história do país isso. Para ter uma ideia, lá no Sindicato dos Engenheiros, nós estamos agora procurando acessar todas as memórias do sindicato. No próximo ano nós completaremos 80 anos, no mês de abril também,
estamos começando agora o ano 80 do sindicato, e nós observamos que no período inicial dessa ditadura, sequer houve reuniões de direção no sindicato. Praticamente estagnou, não teve atividade sindical naquele período. Apesar de ser muito diferente o que era o sindicalismo naquele momento, que hoje nós fazemos o sindicato, mas existiam pessoas que estavam lá discutindo questões da sociedade também, da engenharia, e que simplesmente se sentiram acuadas. Não teve nenhum relato do que aconteceu naquele período, porque realmente não aconteceu. Depois, isso passando um período em que o sindicalismo era muito atuante no governo João Goulart, o sindicalismo tinha uma força de reivindicação e de conquista, que até hoje não foi recuperada, ainda nessa democracia que está se engatinhando no país. Era digamos assim, o sindicalismo, ele, num certo sentido, tinha fortes raízes, digamos, no trabalhismo getulista, né, representado pelo PTB, e com algumas correntes de esquerda, né? Naquela época, ainda as organizações de esquerda tradicionalmente eram clandestinas ou semiclandestinas, né? Como estavam relegadas a uma certa ilegalidade, como foi o caso do Partido Comunista, que teve um breve período de legalidade, mas a história do campo da esquerda era uma história muito mais complicada, mais difícil e cheia de obstáculos, diferentemente do dia de hoje. Só para lembrar que várias, né, eram as alegações do conservadorismo e dos setores reacionários, né, das oligarquias e dos setores corporativos militares, que achacavam ao governo de João Goulart, digamos, essa ideia de que era um governo dominado por uma república sindicalista, né? Evidentemente que qualquer argumento que se contrapusesse ao governo popular, né, do João Goulart, tinha cabimento para os setores da direita, né, alinhados com o imperialismo norte-americano, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco, a propósito, né, da história do sindicalismo, que depois, né, já desde 78, o novo sindicalismo do ABC, que deu surgimento ao Partido dos Trabalhadores, isso aí trouxe ares novos para a atuação sindical. O sindicalismo se distanciou do Estado, né? E mesmo vocês aqui no Paraná têm uma história muito interessante a partir dos anos 80. Né, esse alinhamento com a questão nacional, com o espaço público, com a esfera pública. Eu gostaria que você nos contasse um pouco a história do SENGE, nesse sentido. Correto. A história do SENGE, como eu disse, de 79 anos, mas ela teve uma guinada muito forte nos anos 80, com a participação mais intensa do sindicato nas lutas sociais, indo às ruas para discutir a questão da sociedade, que começavam a vir à tona com a abertura, com né, tudo que estava lá dentro e que não podia sair, começou a ser discutido. E isso fez com que um grupo de engenheiros, inclusive, que tinha uma visão mais social da coisa, fosse disputar a eleição do sindicato. Naquele momento, se confundia muito a direção do sindicato com a direção do Instituto de Engenharia, do Sindicato da Construção Civil, do CREA, e não se via muito o engenheiro como um trabalhador, como parte do proletariado. Só que também era uma época em que o tal do milagre econômico do governo militar estava se desfazendo, estava se esvaindo. O país, né, naquele momento, já afundado em dívidas, com processo inflacionário que fazia os salários derreterem, praticamente, e perda de direitos, perda de nível de empregos, e naquele momento muito engenheiro passou a se ver realmente como um trabalhador, né, como uma classe não da chefia, uma classe não
do patronato, aristocracia operária. Mas também como trabalhador. E buscar os seus direitos enquanto trabalhador. E esse grupo, então, disputou a eleição sindical em 84, não venceu, mas seguiram filiando pessoas, fazendo a discussão, participando das assembleias do sindicato, em meio à diretoria que ali estava, de uma forma que na eleição seguinte, a cada 3 anos, então em 87, só teve chapa de oposição no sindicato. Aqueles que estavam lá até também se deram conta de que tinha passado o tempo daquela forma de fazer sindicalismo, que era outro mundo. Sim. E aí o sindicato veio para esse lado, passou a discutir mais a sociedade, o papel que o engenheiro faz nessa sociedade também. Isso ocorreu em vários estados do Brasil com sindicatos de engenheiros, tanto que no início dos anos 90 foi fundada a FICENG, a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Engenheiros, da qual nós participamos, hoje inclusive presidida por um paranaense, o Carlos Bittencourt, do nosso sindicato aqui, que naqueles anos dava um viés diferente da outra federação que já existia. Né, mais conservadora. Tinha uma visão mais conservadora e não fazia esse tipo de discussão. Despolitizada. Continuava somente na questão corporativa e não via o que a sociedade estava mudando também. Hoje em dia existem as duas federações, inclusive as pautas são muito próximas, mas ainda assim temos características sob esse aspecto social de uma visão diferente. Então, a FICENG, o Paraná, Rio, Minas, Pernambuco, hoje são 11 estados que estão presentes na FICENG, teve já desde aquela época essa visão. Nós, Ulisses, vamos para um intervalo, mas eu já deixaria antecipadamente uma outra questão que nós poderemos iniciar no segundo bloco, que é justamente esses engajamentos do sindicato nos anos 80, né, com Fora Collor, depois aqui no Paraná, a defesa já nos anos 90, né, contra a privatização da Copel, etc., o que mostra justamente, né, esse engajamento do sindicato com as questões sociais, né, e políticas. Né? Mas agora nós vamos para um breve intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva, no dia de hoje entrevistando o presidente do SENG, Sindicato dos Engenheiros do Paraná, Ulisses Caniac. Ulisses, então, no primeiro bloco nós fizemos um balanço histórico dos 50 anos do Brasil, o significado que teve e tem, né, o golpe militar de 64, as sequelas que ele deixou para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, também a importância da redemocratização e, nesse contexto, o papel dos sindicatos, dos engenheiros, que soube se alinhar a um novo contexto histórico e social brasileiro. Nós fechamos o bloco anterior com a questão dos engajamentos sociais e políticos do sindicalismo, e se nós, além dessas mobilizações que vocês participaram, se nós observarmos, por exemplo, o Engenheiro, que é o nome do jornal de vocês, nós vemos que a pauta ela é muito interessante, sempre debatendo questões de conjuntura. Né? E no último número, vocês, além de fazer um balanço sobre o perfil do engenheiro, as necessidades dos engenheiros, né, no Paraná, vocês têm textos sobre as mobilizações de junho, né, de 2013, e temas, por exemplo, como o engajamento do sindicato em termos de compromissos sociais com as moradias populares, etc. Né? Então, vocês estão sempre refletindo e praticando, digamos, exercitando as suas práticas sindicais num contexto social mais amplo. Né? Gostaria que você nos dissesse, enfim, sobre esses compromissos e, né, a pauta que orienta as ações de vocês.
Certo, professor Dimas, muito bem lembrada essa questão da luta contra a privatização da Copel, que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, que dentro da minha história de vida é a maior mobilização que eu vi no nosso estado, porque dezenas de milhares de pessoas estavam na rua, em algum momento teve uma ocupação da Assembleia Legislativa por centenas de pessoas manifestantes e outras milhares ficaram para fora, mas a população como um todo esteve engajada naquilo. Mais de 90% da população era contrária à venda da empresa. Teve um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 100 mil assinaturas, que foi o primeiro desse tipo apresentado aqui na Assembleia Legislativa. E toda aquela comoção popular foi importante para garantir a empresa como pública. Porque, apesar de ter tido um leilão frustrado, que não apareceu compradores à época, o que bloqueou mesmo a existência de outro leilão, outra tentativa, que o governo Jaime Lerner então queria fazer, foi a justiça, devido a mais de 100 ações populares contrárias àquilo. Muitas delas gestadas lá no Sindicato dos Engenheiros, que também foi a primeira entidade que abrigou reuniões do Fórum Popular contra a venda da Copel, e depois também pela influência que nós temos junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia, o CREA. O CREA acabou sendo a entidade que capitaneou muito mais outras e passou a ser o centro ali. Então a engenharia estava muito presente nessa luta, foi algo que mostrou bem o nome da sociedade, do Sindicato dos Engenheiros, mostrou que o sindicato ir além da questão corporativa, de só discutir o salário da categoria, também é importante e também serve para a sua própria categoria, o sindicato se engajar nessas lutas. Muitos de nossa base eram contrários, inclusive são contrários hoje ainda a esse tipo de atuação. Mas só o fato de a gente ter garantido, também ser feito parte daquela garantia da empresa como pública, e a empresa que mais emprega engenheiros hoje no estado do Paraná, eu sou empregado da Copel, de lá. Na época, empresas que foram privatizadas, empresas parecidas com a Copel, o nível de emprego caiu na sequência, emprego direto, eles terceirizam muito, mas caiu para 1/3 do que era antes. Foram programas de demissão incentivada e aí você deixa de ter emprego para o próprio engenheiro. Então, nós também agimos em prol da nossa categoria. E é preciso ter essa visão. Todas as categorias de trabalhadores, é muito importante isso. Aqueles que se fecham demais na pauta corporativa, muitas vezes acabam sendo atropelados. Esses elementos, Ulisses, eu considero de extrema importância para refletir sobre a compreensão do papel dos conselhos, porque os conselhos, sejam eles de engenheiro, dos profissionais liberais ou dos médicos, eles são, digamos, a peça-chave para entender, inclusive, o comportamento não só corporativo, mas político, Então, isso seria um tema para uma outra entrevista, para entender, inclusive, o caráter de classe, o caráter ideológico desses sindicatos e a sua relação com a esfera pública. Toda a questão dos médicos hoje é reflexo um pouco desse entendimento, desentendimento da função social desses profissionais, A gente sabe o caráter conservador, hegemônico do Conselho de Medicina, que se opõe a essa função pública do médico, Então, é um tema que, infelizmente, não podemos aqui aprofundar, mas eu acho que ele nos dá a chave para entender. Eu gostaria agora de a gente dirigir um pouco a nossa conversa para a questão da democracia, não só no Brasil e na América Latina. Vamos chamar que a democracia é uma democracia difícil. Os exemplos que nós observamos na Venezuela, as dificuldades na Argentina. Mesmo no Brasil, não está fácil encaminhar uma agenda democrática.
todas as vezes que a América Latina tenta aprofundar os espaços democráticos, nós nos defrontamos com esse fantasma da contra-revolução, né, do retrocesso, né, e isso nos dá calafrios, inclusive, né, pensar pesadelos de enfrentar novamente retrocessos dessa ordem. Gostaria que você refletisse um pouco sobre esses fenômenos e o papel do sindicato nisso tudo. Nós temos feito discussões também a respeito desses temas. Recentemente, o Sindicato dos Engenheiros abrigou, inclusive, uma discussão sobre a Venezuela, sobre o que está por trás de todas essas manifestações. Não para fazer uma apologia ao governo que está na Venezuela, mas para discutir a democracia mesmo. Porque quando se vai à rua exigir direitos, acho que é muito importante, e o sindicato tem que estar presente, mas também tem que se dar conta que tem movimentos que vão às ruas e que não estão propriamente em defesa do direito, em defesa do que é melhor para toda a população, mas em defesa de alguns grupos econômicos, de alguns grupos políticos e contrários à democracia. E os relatos que nós temos, diversos, sobre o que tem acontecido na Venezuela, por exemplo, mostram que tem um grande caráter golpista aqueles movimentos que acontecem por lá. Teve também o Igor Fuser, que foi um pivô de uma... professor de comunicação, né? Isso, ele foi pivô na internet até de muitas críticas severas à própria imprensa, por uma fala que ele fez numa entrevista lá na Globo News. Esteve presente lá com uma visão diferente do que a grande mídia em geral coloca, inclusive, né, sobre essas manifestações. Às vezes a gente olha daqui, né, extrapolando um pouco, a gente vê aqui o que acontece lá na Ucrânia e a gente fica sem saber para que lado vai, porque é uma questão muito delicada. E assim como é aqui na Venezuela, assim como é aqui no Brasil, assim como a gente tem que se opor contra a revisão desses movimentos com caráter fascista, como essa marcha pela família, a marcha da família, né? Que não pegou, felizmente. Que não pegou, que pouca gente foi à rua, mas isso não quer dizer que tenha pouca gente com essa visão. E infelizmente, a gente tem que conviver com isso e tem que procurar também ser pedagógico. Hoje, no sindicato, todos os eventos que nós fazemos, nós chamamos muito a juventude, nós temos nos ligado mais com os futuros engenheiros que estão nas universidades, né? A gente tem um projeto chamado Senge Jovem, que inclusive leva essas questões de cidadania, de levar o Engenharia Solidária, que é um braço desse projeto, leva esses jovens futuros engenheiros para uma atividade solidária, uma atividade perante alguma entidade da sociedade que precise daquilo, mas que não tem como contratar engenheiros, né, moradias populares que estão sendo construídas também para as pessoas não ficarem desassistidas dessa engenharia. Nós procuramos fazer com que esses também futuros engenheiros se engajem já no caráter social da profissão. Porque é uma profissão, se for ver, é uma profissão bem remunerada no geral, mas que não deve se limitar àquela questão de vou fazer engenharia, vou ganhar dinheiro, vou fazer grandes projetos e pronto. Tem que entender para que são aqueles projetos, o que vai trazer de bom para a sociedade. Essa mensagem que a gente tem tentado passar até nesses eventos e para essa juventude. Esta é uma outra dimensão social do sindicato e do sindicalismo, né, que extramuros, que sai da sua corporação e pensa questões nacionais de necessidades, né, para a população. E uma visão de futuro também. Ok, Ulisses, nós agradecemos essa oportunidade, teríamos muito mais assuntos, né, mas aqui, né, fica aberto o programa para vocês retornarem, né? E a América Latina Viva, então, agradece a sua atenção, a sua audiência e nós nos veremos na próxima edição. Até lá. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Até a próxima.
Olha,